Gravando. Começamos? Posso começar direto, Josi? Pode. Então vamos lá, gente. Então, Leandro, para aí. Hoje temos a primeira sessão do ano de 2019. A gente tinha combinado de Leandro no ano passado, mas a gente achou que era mais, energizaria mais a nossa rede se fizéssemos a primeira agora em 2019. Então, Leandro, está contigo para a gente poder conversar sobre princípios de rede e o propósito da rede Explorers, até para a gente poder conhecer esse nosso realinhamento. Alinhamento. Beleza, vamos lá. Vou começar a falar então aqui. Gente, eu acho que foi um momento bem propício, assim, foi bem legal a gente poder começar a falar disso agora, porque eu realmente parei para organizar o material aqui nesses 2 últimos dias. Eu acho que tem muito a ver com o momento do repensar a nossa evolução enquanto coletivo para esse ano agora de 2019, tá? Então, eu preparei um material aqui, tem um roteiro, mas eu queria deixar vocês à vontade. Eu vou apresentar, vou compartilhar a tela, e aí, assim, à vontade para quem quiser perguntar qualquer coisa a qualquer momento, tá? Por favor. Mas vamos lá, eu vou abrir aqui e eu preparei um roteiro aqui em cima do que eu imaginaria estar trazendo hoje para a gente discutir. Aqui hoje é a nossa definição do que é Explorers, né? Então, hoje um coletivo em rede. Então, vamos falar o que é isso, né? O que é um coletivo em rede, o que a gente usa isso e que tipo de rede a gente consegue ter e é factível a gente ter. Eu preparei o seguinte roteiro, vamos lá. É esse aqui. Queria falar, assim, rapidinho, 2 minutos, assim, acho que por que a gente fala tanto em redes hoje, né? Por que tem tanta gente falando de atuar em rede? Vou colocar a minha visão sobre que tipo de rede nós estamos hoje, poderíamos estar. Então, acho que tem algumas limitações frente a um conceito de rede pura, vamos dizer assim, ideal. Então, pretendo trazer isso para a gente debater aqui também. E eu preparei ali alguns pontos, acho que são 5, 6, acho que são 5 pontos que eu acho que são de lições aprendidas, que para mim ficaram bem fortes, com esse modelo de atuação em rede que a gente começou no ano passado, no ano de 2018, e que eu acho que a gente pode ir refletindo para ver como que a gente vai aprimorando. Tá? Então, são esses pontos aqui que eu pretendo estar passando, vou falando e, por favor, quem quiser me interrompe aí a qualquer momento, não tem problema nenhum. Tá? Primeira coisa, e uma coisa legal, né? Eu vou tentar trazer algumas referências de algumas coisas legais que eu li ou estudei durante 2018, que eu acho que é legal para compartilhar, tá? Que tem a ver com esse tema aqui. Então, primeira coisa, né? Por que a gente fala tanto em rede? Essa figura aqui está no livro, né? Eu dei um copy-paste aqui do nosso livro, e eu acho que a gente passa batido, às vezes, com uma informação que me parece importante de destacar aqui. Não quero destacar aqui a extrema pobreza ou não, mas o tamanho dessa curva aqui, né, nos últimos 200 anos, mais especial nos últimos 100. Se a gente for olhar, hoje, agora, quase, estamos em 2019, né, quase 20, e a gente olha a projeção ali, o histórico de 1920, há quase 100 anos atrás, a gente não tinha nem 2 bilhões de pessoas no mundo. Quer dizer, a gente mais do que triplicou a população mundial em 100 anos. Esse negócio que passa batido, hoje, se eu fosse reescrever uma segunda edição do livro, eu daria mais ênfase nisso, porque isso é uma coisa que explica muita coisa do que a gente está vivendo hoje. A explosão demográfica. A gente, num período de tempo muito curto, aumentou demais a população mundial. E, assim, uma das coisas legais que eu li no ano passado, acho que alguns já conhecem, que eu quis trazer, é o Nepo, Nepomucemo. Eu até tive com ele, a gente fez um vídeo junto sobre o game, e ele tem esse livrinho aí, Administração 3.0, super simples de ler,
Eu li em um dia, mas que assim, ele tem algumas coisas bem legais nessa coisa de explicar o porquê a gente está vivendo esse momento hoje, nesse momento. E essa frase dele, para mim, é muito forte. Né? O diagnóstico da crise que a gente está passando é muito, muito simples. Nós crescemos demais. E os nossos modelos de comunicação, primeiro, e depois de administração, né, de gerenciamento, ficam incompatíveis. É legal esse negócio, que assim, ele fez um trabalho meio que de historiador, de olhar o passado e tentar entender em outros momentos da humanidade como o ser humano viveu algo parecido com isso. E ele entende, ele chama lá do 3.0, porque ele entende que a gente tem 3 grandes marcos na revolução cognitiva, né? Quando muda a maneira da gente se comunicar. Então, o primeiro deles é a linguagem, né? Quando a gente começa a falar, quando o Sapiens, né, na história, começa a falar. O segundo, quando começa a escrever. E aí, óbvio, começa primeiro, tem alguns momentos disso, mas depois da escrita propriamente dita vem a escrita impressa, o momento que consegue se massificar isso. Mas, então, a linguagem oral, a linguagem escrita, e o que para ele hoje é o terceiro momento, que é a linguagem digital, que é a linguagem dos cliques. É a gente se falar não pela língua, pela escrita, mas de um jeito diferente, clicando, teclando, curtindo e tudo mais. Ele entende que isso é uma terceira linguagem. A explicação dele vai muito na seguinte linha. Olha, a gente está sempre numa complexidade demográfica progressiva. Conforme a população mundial vai crescendo, às vezes a gente cresce significativamente, a gente precisa lidar com novos modelos de se comunicar, porque a gente não vai conseguindo se comunicar com essa quantidade maior de pessoas de maneira satisfatória. Então, ele entende que hoje, o momento atual é explicado nesse espaço. Primeiro, a gente tem uma explosão demográfica absurda nos últimos 100 anos. Segundo, e só a explosão demográfica vai gerando aquela insatisfação, aquela demanda das pessoas, porque a lógica, digamos assim, mais centralizada de comunicação começa a não funcionar mais, não chega em todo mundo. E aí ele fala, putz, criamos uma nova forma de se comunicar que permite, né, que é mais compatível com essa explosão demográfica. A linguagem digital, a gente clica, está se falando e tudo mais. E aí o terceiro ponto, né, que é o que ele tenta defender, que uma vez que se cria novas formas de comunicação, de conectividade e interatividade, muda tudo em termos de gestão. Então, se criam novos modelos de administração. É isso que ele defende, ele vai muito na linha da uberização e tal. Eu acho até que essa parte dos novos modelos de administração, eu tenho minhas dúvidas, eu acho que ele ainda tem uma visão meio focada, mas essa parte de explicar o passado e olhar isso frente a outros momentos que, na visão dele, assim, em 1450, mais ou menos, a explosão da imprensa, Gutenberg e tal, segundo ele, um momento de iluminismo na humanidade muito parecido. Por coincidência, eu tive na Disney, né? Vocês sabem disso, agora em dezembro, e aí lá no Epcot tem uma atração que vai explicando a história da humanidade e tal, e fala exatamente isso, escrita imprensa, naquele momento cria-se o iluminismo, renascimento, né? Que é o momento de inovações absurdas na sociedade, porque muda-se a linguagem, muda-se a forma de comunicação, começa a haver uma explosão de possibilidades de comunicação e de interação, então muita conectividade, muita gente se falando mais do que se falava antes, muita interação fluindo, muito mais do que acontecia antes, e isso dá um boom de inovação. A Disney fala isso, é muito legal, assim. Então, isso não é algo, aí eu acho que a sacada disso, né, que assim, isso não é algo que nunca aconteceu. Tem analogias com o passado, e por acaso, 1400 e pouco e tal, é muito próximo da época das explorações, foi quando eu falei com ele, foi o que eu achei mais legal, que era o momento da gente se lançar ao mar e sem saber se a gente ia procurar as Índias e acabar descobrindo o Brasil. Temporalmente é muito parecido. E eu acho que isso é uma coincidência muito legal. Mas então, isso eu acho que ajuda muito a explicar por que a gente está falando em rede. Porque a gente vive um momento que tivemos uma baita explosão demográfica, depois criamos novas formas de se comunicar completamente distintas do que a gente fazia antes, que permitem um nível de conectividade e interatividade muito maior do que o de 100 anos atrás.
é isso que faz a gente falar tanto em rede, porque no fundo rede é conectividade e interação o tempo todo. A gente se interagindo para os mais diversos fins. Então, eu acho que isso é uma mensagem bem legal. Aí, dito isso, a gente começa a olhar assim, que tipo de rede nós estamos falando e quem fala sobre redes. E eu já coloquei lá no grupo, vocês devem ter visto, eu fui revisitar o trabalho do Augusto de Franco. Acho, inclusive, até fazendo essa ressalva, esqueci de fazer no início, tem uma apresentação da Ana, foi a primeira que a gente fez aqui na sessão de aprendizagem, dessas gravadas, uma das primeiras, eu acho que foi a primeira, do ano passado, de 2018, e que está no nosso site do Explores, o vídeo do YouTube lá, que é brilhante, explicando, falando sobre redes. A Ana fala um monte de coisa, ela dá um show. É muito legal parar para olhar isso lá. Mas aí, eu revisitando isso, eu falei assim, cara, toda a discussão de rede está em cima disso aqui. Como a gente sai de um modelo que é muito centralizado, típico, né, dos monopólios e da grande mídia que controla a informação, dos governos que controlam a informação e tudo mais, e a gente começa a caminhar para uma sociedade cada vez mais distribuída, onde eu tenha os nós da rede cada vez mais relevantes, interagindo entre si de uma maneira quase fora de controle, né? O Augusto de Franco fala que essa visão C aí da rede distribuída, na verdade, esse gráfico aí só mostra as interações mais óbvias entre os pontos, porque se mostrar todas as interações possíveis, então, fica uma coisa até... vai ficar um negócio tão preto aí que a gente não vai conseguir enxergar. Mas a ideia é todos com todos. Né? E aí eu fui visitar assim, o Augusto de Franco e a gente discutir assim, o que seriam características de uma rede 100% distribuída. E eu sugeri, e eu já sugeri isso lá no grupo de aprendizagem, porque ele tem uma série de artigos sobre isso, como empreender rede, quais são os desafios, são artigos até bem recentes, que eu acho que valeria muito a pena o grupo topar, a gente fazer um follow-up, que não seja hoje, discutindo esses artigos para ver o que faz sentido, o que não faz sentido. Mas antes, né, desculpa, vou entrar aqui. Em que tipo de rede nós estamos hoje como Explorer? Eu acho que essa foi a pergunta que ficou assim na cabeça que eu queria trazer para cá. E aí, assim, antecipando, eu vou trazer os bullets ali para explicar, nós não somos uma rede distribuída. Eu acho que não seremos tão cedo. Eu acho que é importante a gente entender que esse conceito da rede distribuída, ele é uma coisa quase assim, sabe, aquela coisa quase idealizada que gostaria de chegar, mas que me parece que a gente ainda está um pouco distante. Acho que sim, a gente está numa transição. E eu me lembro da Ana falando bem isso nesse debate dela, que no fundo não é uma coisa binária aqui, né? Não é 8 ou 80, mas é discutir o quão mais a gente consegue distribuir aos poucos frente a uma lógica mais centralizada. E eu acho que a gente está nesse meio do caminho aí, nessa transição. Por que eu acho isso? Vamos lá. Características de uma rede distribuída, pelas palavras aí do Augusto de Franco, da minha síntese do que eu tirei de todos os materiais dele. Primeiro, ele fala em interagir, não apenas em participar. Então, ele fala que numa rede 100% distribuída, no modelo ideal, não se trata de fazer parte ou não fazer parte. Não é, eu quero fazer parte desse grupo. O que importa é o nível de interação. Então, vejam, vocês sabem que eu viajei, eu tive uma viagem em novembro, né? Tive uma outra viagem em dezembro, agora eu fiquei alguns dias na Bahia, também fiquei com acesso baixo à internet. Eu interagi bem pouco nos grupos de WhatsApp nesse tempo. Qual foi o nível de interação que a gente realmente teve? Eu acho que foi baixo. Hoje me parece que a gente é uma rede ou é um coletivo em que se não tem algumas pessoas provocando, e a Jo sabe bem disso, porque ela faz bastante esse papel com a aprendizagem, a interação não flui livremente. Eu acho até assim, hoje eu tenho alguns outros grupos de WhatsApp que parece que fluem até muito mais. É claro que quando a gente fala em fluir, interação, tem de tudo. Sim, tem de tudo. Mas acho que boa parte das pessoas que estão com a gente ainda estão num modelo de assim, eu quero participar. Tipo, eu não quero nunca ser excluído,
eu quero poder dar minha opinião quando necessário e tal, mas interagem muito pouco. Então, rede, e aí, principalmente, rede distribuída, ou uma lógica mais distribuída de rede, pressupõe interação e não participação, não é fazer parte. Isso eu achei uma sacada fantástica. E eu acho que é um ponto para a gente refletir muito aqui no Explorers. Como que a gente... primeiro, se a gente quer isso, e segundo, se sim a gente quer, como que a gente faz interação orgânica, espontânea, aumentar? Porque é isso que caracteriza a rede. Segundo, e aí já é mais radical, a visão dele de rede distribuída é uma coisa aberta. Inclusive sem pertencimento a grupo. Na visão dele, uma vez que cria grupo, cria marca, cria identidade, já está fechando. Então, não é 100% distribuído. Tá? E aí eu acho que já vai cair até no próximo ponto. A partir do momento que a gente cria o Explorers com uma bandeira, com um significado, com uma imagem, e que as pessoas que estão aqui dentro são apenas pessoas que tenham afinidade com esse propósito, com esse significado e tal, a gente já está fechando de alguma forma. Na visão dele, rede, na verdade, é tudo. Por isso que ele fala em viver em rede. Rede é tudo. Quanto mais aberto, mais rede é. E aí, lógico, acho que tem uma coisa assim, criamos, e ele tem um texto que é provocativo, que é muito legal, que ele fala, resista à tentação de criar um grupo. A gente pode ler e concordar ou não concordar, mas assim, o fato é que hoje a gente é uma comunidade, a gente é um movimento, a gente é uma causa, a gente tem uma conexão de sintonia, aí, de propósito, de expectativas, do que as pessoas querem de estar aqui de alguma forma. Não só a gente, como a maioria dos outros grupos de WhatsApp similares. Então, nesse sentido, eles não são, nem o nosso, nem os outros similares, 100% distribuídos. O 100% distribuído seria uma coisa aberta a qualquer um e sem necessariamente ter só pessoas com identidade, com um propósito comum, na visão do Augusto de Franco. E uma outra coisa, que aí essa é que ele pega na veia mesmo, é quando ele fala do viver da rede. A visão dele de viver da rede, ele é muito pragmático. Quando vai numa visão rede 100% distribuída, a gente falar de viver da rede, a gente entender não só as expectativas, mas como é que eu vou falar aqui? Entender até a relação financeira de cada um com a rede. Primeiro, ele fala assim, uma coisa que eu acho muito legal, ele fala assim, olha, eu não acho que ninguém vai ficar rico com rede. Porque riqueza pressupõe concentração. E concentração tem mais a ver com a lógica de centralização. Eu achei uma sacada forte até, né? Mas para a gente pensar. Mas acho que é possível sobreviver da rede. Mas aí quando ele fala em sobreviver da rede, não é sobreviver no sentido de tenho uma atividade, eu tenho um emprego, isso me garante, e eu só olho a rede, eu só participo da rede como aquela coisa legal nos momentos vagos. É sobreviver mesmo. Também não eu tenho minhas fontes de renda, minha poupança, minha, sei lá, herança, não sei, e posso me dedicar a isso daqui porque eu não preciso, de alguma maneira, não preciso de renda, né? Para ele, a discussão de viver da rede é como é que se criam empreendimentos em rede, de rede mais distribuídos, e que as pessoas realmente consigam se dedicar e sobreviver. Daí as provocações, por isso que eu estou falando até que é polêmico, o que ele fala lá dos desafios de empreender em rede. E aí, nesse último ponto aqui, para mim é muito claro que a gente nunca foi, eu acho que nunca quis ser isso. Então, eu vou até sugerir, insisto, eu acho que ele é quase uma visão utópica sobre rede distribuída pura, ideal, 100%. Mas é muito interessante ler e fazer as reflexões, até para a gente ter clareza do que a gente quer e do que a gente não quer. Por que eu estou falando isso? Porque, assim, nos últimos dias eu estou ouvindo, já ouvi várias pessoas, não, que a gente é em rede, a gente tem que se preocupar em ser distribuído, a gente tem que se preocupar sempre com a lógica da rede e tal. Gente, vamos botar os pés no chão. Acho que a gente é algo, vou voltar lá no Paul Baran, a gente é algo que sim busca sair de um modelo centralizado. E aí, para mim, a gente é rede. Por que a gente é rede? Porque a gente
não é um CNPJ, é um conjunto de pessoas físicas e jurídicas envolvidas aqui, ponto 1. 2, a gente não tem aqui vínculos trabalhistas ou hierarquia de qualquer forma, né? Seja o trabalhista, né, de funcionários e tal, seja os hierárquicos, né, de um mandando e o outro obedecendo. Mas sim, nós temos uma lógica que é alguma coisa, um nível de descentralização maior, mas que não é 100% distribuído. E, honestamente, eu acho que não vai ser tão cedo. Para o conceito dele, até do ideal, 100% distribuído, ele já deveria nascer 100% distribuído. E a gente nasceu centralizado. A gente nasceu de um livro e de um jogo centralizado, criados por uma pessoa. E sim, temos um esforço e tentamos trabalhar no esforço de pegar isso daqui e descentralizar mais. Mas daí, ao acreditar que a gente chega para ser 100% distribuído, acho que é utópico. A gente está falando disso agora, mas eu acho que sim, a gente tem que estar sempre se desafiando com relação a esses limites. Eu acho que esses pontos, pelo menos esses 4 que a gente coloca aqui, sei lá, me parece que são bem fortes nesse sentido. Tá? E por que eu acho que não é para ser utópico mesmo? A gente não, minha visão, Leandro, hoje, acho que a gente não tem que mirar mesmo ser uma rede 100% distribuída. Reconhecer que a gente está no caminho e que, estando nesse caminho, a gente busca ser mais descentralizado com todas as limitações do nosso contexto aqui. E por que isso aqui, para mim, é importante? Porque a gente fala o tempo todo de transição e não de substituição para uma nova economia. E essa palavra também, essa expressão saiu até no próprio no vídeo do Augusto de Franco também, eu gostei, eu acho que faz muito conexão com o que a gente fala aqui. A gente é uma rede que, em última instância, quer despertar a consciência das pessoas que estão aí no lado esquerdo da figura, né? Das organizações que estão no lado esquerdo da figura. Então, não tem muito jeito. Em alguns momentos, a gente tem que voltar e colocar um pezinho ali para conseguir dialogar com esse pessoal. Uma lógica 100% rede distribuída, talvez não consiga dialogar com esse bloco do lado esquerdo aí. É como se fosse, ao invés de construir essa ponte aí para fazer essa travessia, é como se fosse romper a ponte aí no meio e criar 2 mundos que nem se conversam. Então, hoje eu acho que a gente é algo mais próximo, até o Nepo que eu citei, achei por acaso essa figura aí dele também. Eu acho que ele pensa parecido comigo. Acho que a gente e outros coletivos, né, e movimentos que a gente vê que tentam se estruturar em rede, eu acho que eles estão mais na linha da descentralização, puxando cada vez mais essa descentralização, mas sem acreditar na utopia que vai ser 100% distribuído, que eu acho que nesse momento é uma coisa para a qual a gente não está preparado. Eu acho que lanço até como um desafio, se alguém conhece, se alguém tem alguma referência, porque sim, eu não tenho referência, não tenho essa visão de todos, e olha que eu estou vendo vários movimentos, comunidades, de alguma forma, e é como eu falei, uma vez que você já cria um movimento, uma comunidade, de alguma maneira você já está cercando. Então, existem lideranças, existem nós fortes e nós fracos, por mais que não exista hierarquia, vai existir influência maior de determinados nós dessa rede, e isso vai ser importante. Então, eu acho que uma coisa que eu quero chamar a atenção assim do que eu acho que somos nós nessa visão Explorers. Vocês vão ver o tempo todo que no material, pelo menos no site, eu tomei bastante cuidado nisso. Eu nunca falo assim, somos uma rede, nós somos um coletivo em rede. Para mim é diferente, tá? Porque o pessoal mais purista fala que rede é tudo, rede é rede. Não, nós somos um coletivo que tenta se estruturar em rede. Quando eu falo que é um coletivo, eu já estou fechando, é um grupo. É um grupo de pessoas, e ali, segundo ponto ali, é um grupo com uma identidade, com um propósito comum. Não é qualquer um, é claro, pode ter os curiosos, os interessados e tal, mas quem vem e quem se interessa tem algum vínculo com esse propósito. Esse foi um ponto de partida nosso. Eu não acho que vai deixar de ser assim. Mas acho que sim, aí sim, acho que para mim é bem forte. Ele é em rede, só para reforçar. Ele não é uma rede 100% distribuída, mas ele é em rede.
Porque eu tenho pessoas físicas e jurídicas envolvidas aqui. Por mais que eu tenha esse grupo com pessoas com propósito comum, eu tenho uma diversidade grande aqui dentro. Eu não tenho vínculos trabalhistas, eu não tenho hierarquia aqui dentro. Eu tenho perfis profissionais com várias necessidades, então eu acho que uma das coisas da beleza da rede é a gente se agregar da sabedoria nos nós fracos, né? Não é o nó forte só falando, mas é aquelas interações, e rede não são os nós, né? São as interações, são as linhas, né? Então, são as capacidades, a capacidade que a gente tem de alguns nós fracos, de repente, se juntarem e fazerem uma coisa legal. Isso que mostra a riqueza, a diversidade da rede. Eu acho que a gente tem, nesse sentido, perfis profissionais. Aqui tem gente que quer viver prioritariamente da rede, tem gente que não quer viver prioritariamente da rede, tem gente que é mais para a linha de consultor, tem gente que é empregado, tem funcionário público, tem gente que está aqui mergulhado, sabe? Eu acho que tem perfis diferentes, até em termos de senioridade, em termos geográficos. Então, para mim, nesse ponto, é bem claro o perfil rede, mas ali, sem hierarquia, mas com reputação. E aí eu acho que tem um pouco a ver com essa visão eu acho que é uma rede descentralizada, que sim, tem pessoas que têm uma reputação construída aqui, que de alguma maneira acabam sendo mais ouvidas por conta disso. Hoje, nesse momento, não quer dizer que vão ser assim daqui a algum tempo, mas hoje é assim. Então, nesse sentido, enquanto um coletivo, enquanto um sistema, né, o pessoal das constelações, né, trata isso como um sistema. Enquanto sistema, existe a coisa da ordem. Eu acho que vai aparecer um pouco mais na frente. Então, assim, só reforçando, eu acho que a gente é um coletivo em rede. Eu acho que a expressão é importante. Não é assim, nós somos uma rede, nós somos um coletivo em rede. Eu poderia dizer uma organização em rede, mas eu vejo mais o pessoal falando em coletivo de pessoas. Não necessariamente eu sou um CNPJ, não necessariamente eu sou apenas um. Posso ser um, posso não ser nenhum, posso ser vários, pode ser uma composição de várias coisas. Mas é um coletivo. O coletivo são pessoas que estão conectadas em rede. Reforço lá com o início, né? Por conta desse momento que a gente vive hoje, explosão demográfica, complexidade, necessidade, oportunidade da gente ter uma maior conectividade e interatividade maior entre as pessoas para criar coisas diferentes, para inovar, para fazer coisas diferentes. Acho que esse é o pano de fundo. E eu botei o último ponto ali, que eu acho que é um ponto que vai cair na minha lógica das lições aprendidas, que é o do autogerido. Acho que tem um aprendizado aqui para a gente discutir. Mas vamos lá, eu passei e resumi aqui, eu acho que 5 pontos. Tô bem, vamos lá. Resumi aqui 5 pontos que eu queria discutir, que eu acho, na minha visão, frente a esse conceito de rede, que eu acho que são importantes dentro do que a gente viveu aqui em 2018, dentro do nosso coletivo Exploit. Primeiro, acho que é esse aqui. Propósito não significa não monetizar. Rede não significa não monetizar. Dizer que a gente vai operar em rede, conectado, colaborativamente, não significa que dinheiro é pecado. Acho que, talvez essa eu botei como primeira, porque eu acho que foi uma das lições mais importantes, porque a gente viu na prática, né, doeu, né, para debater e aprender sobre isso. Acho que o pessoal que estava aqui mais do início sabe, né, que quando a gente precisou discutir dinheiro, acho que foram 2 vezes, né, durante o semestre passado, foi super delicado, né? E aí surgiu aquela coisa de pessoas que queriam aplicar somente sem dinheiro e que não tinha que ganhar dinheiro de forma alguma e tudo mais. Parei para resgatar aqui esse conceito que está no livro, no nosso livro, essa página aí, esse texto que está aí do lado, é copy-paste do conteúdo do livro, página 30 ou 40 e pouco, lá no primeiro capítulo da Âncora 1. Que é a gente deixar de olhar o dinheiro como pecado, né? Na verdade, qualquer sistema, qualquer coletivo, qualquer estrutura de pessoas, ela precisa do dinheiro fluindo para se manter vivo. Tem a ver com sustentabilidade financeira da própria rede. Isso não significa que as pessoas vão tirar vantagem financeira, não significa que as pessoas estão passando os outros para trás.
O seguinte, infelizmente, eu acho até, a gente tem na nossa lógica de negócios toda uma coisa muito delicada. Quando fala a palavra dinheiro, né, lucro e tal, acho que todo mundo fica até arrepiado. Não, mercenários, né, querem tirar vantagem e tudo mais. Mas eu gosto demais dessa analogia do dinheiro como o oxigênio, né? Porque a gente precisa do oxigênio para se manter vivo, mas a gente não vive para respirar. A gente não vive pelo oxigênio, não vive pelo dinheiro, mas a gente precisa respirar para viver. E eu acho que isso apareceu muito forte como aprendizado aqui no nosso coletivo. Acho hoje que a nossa operação para 2019 tem uma necessidade de discutir o papel voluntário das pessoas versus a necessidade de sustentabilidade financeira da rede. Acho que esse é um ponto super importante para a discussão do modelo de negócio. Aprendi isso com o pessoal das constelações, coloquei uma citação aqui, mas acho que tenho quase certeza que em uma das sessões da aprendizagem esse tema já apareceu, eu não lembro se foi com o Ricardo Carneiro, mas a gente já falou sobre isso, e a lei do equilíbrio, né? O equilíbrio entre o dar e o receber, que não necessariamente precisa ser em dinheiro, reforça-se, mas de a gente ter dentro da rede, no fundo a rede é um sistema com pessoas e com múltiplas relações, e a gente ter dentro dessas relações o equilíbrio entre o dar e o receber como algo fundamental. Eu aprendi muito com... não apareceu aqui, né? Eu tinha colocado um vídeo aqui que eu acho que acabou não aparecendo, mas um vídeo Leandro, do... Oi. desculpa. A Ana tocou nisso, mas quem tratou disso com mais detalhes foi o Ricardo nas 2 vezes que ele fez a sessão pra gente. Foi o Na Ricardo, primeira, né? o jogo do herói, e depois constelações organizacionais, né? É isso. Verdade. Eu achei que eu tinha colocado um slide aqui, que pelo visto não foi, e eu vou abrir aqui no YouTube, que eu achei uma coisa de uma sabedoria enorme. Foi... Vamos lá, deixa eu abrir aqui. Eu não vou projetar o vídeo, mas eu deixo aqui como referência, porque aí o pessoal olha. Foi o Marshall Rosenberg, que é o criador da CNV, Comunicação Não Violenta, falando sobre dinheiro, né? E ele tem uma sacada, né? Então, ele fala muito claramente, em vez de cobrar, ele sugere, né? Preço sugerido, ao invés de cobrar tanto. Vocês já devem ter visto, tem muita gente indo por essa linha, né? Contribuição consciente, preço sugerido, coisas desse tipo. Eu sugeriria, para quem quiser, assim, tá em inglês, mas eu acho que hoje o YouTube já faz uma legenda de tradução, até que fica bem legal. Ele fala nesse vídeo, acho que é o segundo aqui, de 20 e poucos minutos, ele fala como ele vai na linha de trabalhar não na cobrança, mas sim sugerindo o preço, mas sem fugir da discussão de que o dinheiro é importante. Tá? Eu acho que esse era o meu ponto central aqui. Eu gostei demais quando eu vi o Rosenberg falando disso, e foi uma das coisas que fez me aprofundar na comunicação não violenta. Mas então, para mim, esse é o primeiro ponto aqui que eu acho que para a gente superar, que é acabar com o tabu do dinheiro. Tá? O dinheiro não precisa ser um tabu. Ele é importante, ele é o oxigênio que é importante para a coisa fluir. A gente não vive para isso, mas sem isso no sistema, vai acontecer de gerar energia, a energia vai dispersar e algumas pessoas não vão conseguir engajar do jeito que a gente poderia, a gente provavelmente não vai tão longe. O segundo ponto, que aí já tem a ver com... O primeiro fez a gente cair num grande conflito, e eu acho que aí acabou surgindo esse outro aprendizado aqui que eu coloquei, que acho que em rede, mais do que nunca, os conflitos são normais. Eles fazem parte, talvez eles sejam até esperados. Tipo, eu lembro quando a gente acho que teve alguns, né, durante o ano de 2018. Mas o conflito é a oportunidade que a gente tem de enxergar a perspectiva diferente
e de acelerar a nossa trajetória de evolução. Quando todo mundo pensa igual, é ruim. E uma das, talvez, maiores riquezas da rede é a gente ter diversificação, né? Diversidade nos pensamentos, e isso entrar em choque. Só que nas hierarquias, você não fala, porque o chefe manda e os outros obedecem, né? Você fica inibido de colocar opinião e tudo mais. Em tese, numa rede, tem que colidir mesmo. É esperado até que, por não ter a hierarquia, digamos assim, nesse sentido mais rígido, os conflitos apareçam mais. E isso, para mim, foi um grande aprendizado, até porque eu sempre fui uma pessoa de evitar os conflitos. Eu falo isso abertamente, né? Então, a gente aprender a lidar com os conflitos e usar isso como sabedoria para a gente evoluir, eu acho que é riquíssimo. Eu fico com a frase também minha discussão com a Ana sobre isso. Ela fala assim, olha, a pedra, se ela não entrar em atrito, ela não vai ficar polida. Você precisa deixar as pedras atritarem para polir melhor. Faz parte do processo. Então, eu acho que, aí, óbvio, né? O atrito, o conflito com educação. A gente pensa em conflito, já pensa em violência necessariamente. Mas se a gente lida com o conflito e consegue entender o conflito de uma maneira harmoniosa, aí, de novo, né, eu acho que a comunicação não violenta é uma das coisas mais ricas que eu tiro como lição do ano passado aqui. Eu estou realmente usando isso para muita coisa. E eu acho que isso é muito legal, porque a gente vai na origem de, antes de sair dizendo algo, seguindo alguma estratégia, a gente olhar as necessidades e sentimentos das pessoas. E eu tô. Mas você gosta no fim do mundo. Fala, César. Oi? Desculpa, gente, estava desculpado. Beleza. Então, botei isso aqui porque eu acho que é um outro ponto, sabe? A gente não deveria evitar o conflito, a gente só tem que saber tratar ele de uma maneira educada, sem sair xingando um ao outro, sem sair se batendo, mas tentando olhar o que tem por trás, as necessidades das pessoas aqui por trás. Eu estou falando isso e já estou antecipando um ponto que vai aparecer na segunda-feira, lá no dia 28, para quem participar, que vai ter nessa discussão aí do modelo de negócio. E a primeira coisa que eu tentei fazer antes de sair pensando em qualquer estratégia para como mudar o negócio foi sistematizar quais são os sentimentos e as necessidades que estão em pauta. O que as pessoas estão sentindo e quais são as necessidades aparentes que levam a uma revisão do modelo. Mas isso aí a gente vai falar sobre isso na segunda-feira. Terceira coisa, a gente fala que em rede não tem hierarquia, mas isso não significa que não tem um legado, não tem um histórico, não tem relações de precedência. Isso daqui é muito legal também da gente refletir a respeito. Que, vejam, também tem a ver com o lance lá das constelações, que é a lei da ordem, né? Quem entrou antes no sistema, de alguma maneira, tem precedência sobre quem entrou depois. Então, isso não significa que ele é melhor, que ele é mais importante, nem que ele é uma hierarquia. Mas significa que a gente precisa ouvir com um certo carinho. Eu postei no início do ano, acho que agora eu recebi essa mensagem aqui, que foi uma mensagem que me veio em um outro grupo, do Max Nolan. Também é um cara que trabalha em redes, é uma boa referência assim, de quem está tentando trabalhar em rede já há algum tempo aqui no Brasil. E eu recebi isso aí de um outro grupo, de um outro coletivo, e eu achei muito legal o que ele falou. Vou resumir aqui, depois quem quiser olha mais no detalhe, mas eu mandei isso no Zap, né, no nosso Zap em algum momento, né? Então, a gente entender que existe um trabalho de doação, né? Tem uma frase aqui no meio, existia um trabalho de doação de quem tem precedência, que isso precisa ser respeitado de alguma forma, que não quer dizer de forma alguma que essas pessoas são hierarquicamente mais importantes, mas eu digo isso por mim, que eu acho que eu tentei por muito tempo não dar peso na minha voz em várias situações e tentar fazer o mais... eu acho que vocês devem, talvez, até enxergar isso, né? Eu tento o máximo ser o mais participativo possível e deixar todo mundo opinar. E eu acho que, sim, eu acho que faz parte do aprendizado, mas esse reconhecimento que algumas vozes
num determinado momento, para um determinado assunto, vão ter mais influência, isso faz parte, não tem jeito, talvez não tenha como fugir disso aí. E reforço, isso não quer dizer que não tem hierarquia, isso não quer dizer que seja hierarquia, porque não é para ser. E aí eu vou cair para o quarto ponto, que eu acho que tem um pouco a ver com o que a gente tem trabalhado como autogestão, né? Talvez a consequência ali, deixa eu pegar emendado 3, né? Não temos hierarquia, ok, mas existe reputação, existe relações de precedência e nossa própria lógica Explorers, ela tem uma relação de precedência de se entender o que veio antes do Explorers, aí eu falo do Business Transformation, e dentro dessas pessoas que tiveram antes, tem até o que veio antes do Business Transformation, né, que é uma associação lá, a BFMP, então tem pessoas que já estão envolvidas em rede, vamos colocar assim, entre si, já há quase 10 anos, nesse nosso grupo aqui. Isso não pode, isso existe, isso não pode ser ignorado, a gente fechar o olho, tipo, tudo começou em março de 2018, né? Não é isso. Então a gente vai entendendo, mas o que isso significa na prática e tal, acho que a gente vai descobrindo com o tempo. Mas vamos lá. Quarto ponto é autogestão, e eu acho que quero trazer isso para a gente debater aqui, né? O que significa, de fato, a autogestão que a gente praticou e quais são os limites dela. Mas a primeira coisa que eu quero trazer, acho que são duas aí, né? Primeiro, autogestão não significa ausência de lideranças. Né? Não ter hierarquia não significa que não vão ter lideranças. Que todo mundo aquela coisa do 100% horizontal no sentido de bagunça. E eu acho que também nem todo mundo vai conseguir decidir sobre tudo. Queria falar um pouco sobre isso, que eu acho que aqui tem umas coisas legais. Eu vou trazer um outro autor que eu entendo que a essa altura aí talvez todo mundo já deva conhecer, mas quem não conhece é o Laloux, né? É o Frederic Laloux. Essa figura aqui é do Laloux, né? Do Reinventando Organizações, o livro Reinventando Organizações, Reinventing Organizations, né? E essas bolas que estão aqui, né? Da vermelha para amarela, para laranja, verde, e depois essa daqui, que é o teal, que é tipo um anil, né? Azul anil, ele coloca como se fossem níveis, né? De consciência de organizações. Então, desde a bola vermelha aqui, que seria a manada, né, a matilha dos lobos, então é aquela coisa bem, são as máfias, as gangues, as tribos, que aqui o poder é pelo medo e a lógica de caos. O amarelo, que aí é a hierarquia, a disciplina total, então é a lógica militar, e como ele coloca, né, bem hierarquia, estabilidade, comando e controle, e muitos governos, né, até hoje. A lógica laranja, que está mais associada hoje às empresas competitivas, né? Então, a loja de competição busca pela eficiência, busca pelo lucro, né? A gestão por objetivos como uma coisa muito forte, mas ainda olhando os resultados para si. O verde, para ele, que são as organizações que começam a olhar para essa coisa de partes interessadas, né? Não vou olhar só o meu resultado, não é só buscar a minha eficiência, mas eu começo a olhar o planeta, penso em sustentabilidade, pensar na sociedade, a cultura é uma coisa que começa a ser importante e tal. E aí, para o que ele tenta classificar lá como evoluções as organizações TIL, que aí, em tese, são as organizações que praticam autogestão com um propósito muito claro e evolutivo e tal. O que eu fui, frente às nossas dificuldades com a autogestão, e eu acho que precisamos reconhecer, assim, a autogestão, acho que tem muitos pontos positivos do que a gente fez, das pessoas conseguirem opinar, as votações que a gente faz, né? Tipo, uma coisa imediata. Não conseguimos reunir 50 pessoas no Zoom, ponto, isso é um fato. Não é o canal que vai trazer em tempo real essas pessoas todas. Mas quando fazemos uma enquete daquelas do Google Forms, conseguimos reunir em 48 horas, em 72 horas, às vezes, conseguimos reunir 50, 60 votos, né? 50, 60 opiniões. Então, entender
que cada um tem o seu ritmo, que a gente não vai conseguir colocar todo mundo junto ao mesmo tempo. Isso é super importante. E aí, aqui no que diz respeito à coisa da autogestão, eu parei para revisitar o livro do Lalux. Isso aqui que vocês estão vendo em laranja é um print de tela do meu celular, lendo o livro. E eu tirei tem duas citações aqui, que a primeira, que ele fala assim, que eu acho que vale a gente refletir, né? Eu falei, putz, cara, será que a gente está virando isso aqui? Que ele fala da armadilha das organizações verdes. Ele fala assim, cara, a organização verde é aquela organização que começa a vir com esse papo de envolver todo mundo, é muito legal, vamos lá, vamos fazer junto, que a gente vai mudar o mundo e tudo mais, mas às vezes a gente cai numa armadilha de não conseguir tomar decisão, de não conseguir ir para frente. Então, a frase ali, né, que ele coloca, né, a gente tentar, de alguma maneira, a gente ir na linha de acomodar todos os desejos das pessoas, às vezes vira uma coisa que é sufocante, agonizante. E no final, não é raro que as pessoas estejam pedindo, por favor, alguém tome uma decisão, porque a coisa não vai para frente. E eu tive a sensação, em alguns momentos no Explorers, a gente está em algo parecido com isso. Talvez pelo meu próprio perfil, de querer envolver todo mundo, eu acho que sim, faço meia-culpa aqui. Mas eu acho que, assim, cabe uma reflexão para a gente, assim, o que é o autogestão? Em alguns momentos, talvez algumas pessoas tenham que tomar umas decisões e pronto. E não vai dar para todo mundo olhar e pensar sobre tudo. Eu acho que é uma coisa de amadurecimento para a gente refletir a respeito. A própria, aí o segundo print de tela, ainda sobre o Lalux. Ele fala de holacracia como um approach de autogestão. Mas ele coloca aqui, olha, e ele faz esse desenho, não por acaso, né, as bolinhas, como se fossem círculos, que para mim é muito próximo às nossas expedições, da lógica que a gente tentou nas expedições. Só que reparem que ele desenha as expedições com uma lógica quase hierárquica. E ele fala assim, olha, se isso parece como uma pirâmide, você está tanto certo quanto errado. Tem os dois lados aqui. De fato, existem níveis, vão existir níveis, mas não são hierárquicos. Mas existe uma hierarquia aqui de propósito, de complexidade e de escopo. Então, eu acho que assim, uma evolução das expedições talvez fosse, sim, reconhecer que tem alguém chamaria um super círculo, né, na holacracia, ou teria uma expedição mestra, ou qualquer coisa assim, que de alguma maneira se conecta com as outras expedições e tal. Isso é uma hierarquia, isso não é uma hierarquia. Reparem, eu estou trazendo o que o Lalo cita. Ele traz isso. E dentro da própria... Olhei bastante isso no livro dele. Em todos os casos que ele cita de autogestão, em todos existe um CEO. Em todos existe uma figura, ou talvez mais de uma, que dá a palavra final. O que pode acontecer é que essa pessoa ela não tem o mesmo poder do que um CEO numa organização hierárquica. Mas aí eu volto na questão. Dizer que não existe, ou que não vão existir lideranças ou figuras que vão, em algum momento, ter um peso maior na decisão, acho que é uma armadilha, que talvez a gente esteja, em alguns momentos, derrapando nela e achando e caindo numa lógica mais verde do que tio, no sentido de que a gente daqui a pouco fica, olha, caraca, a gente não consegue sair do lugar. Eu trago até como exemplo essa própria discussão aqui que aconteceu da planilha do pessoal que está participando lá do grupo de facilitadores, para a gente tentando tratar as discussões do modelo de negócio. Eu acho que eu até comentei com algumas pessoas, né? Eu acabei criando esse critério, foi uma coisa arbitrária, né? Mas assim, vou colocar uma planilha, vou dar uns 10 dias para as pessoas responderem, e depois a gente senta e conversa com as pessoas que responderam, porque eu quero aprofundar em cima das opiniões delas e vou afunilar isso um pouco mais. E assim, dentro da rede tem de tudo. Tem gente que, antes mesmo da planilha de eu colocar, já estava interagindo comigo quase todo dia, querendo conversar, trocar informação. Tem gente, então, digamos, que tem ansiedade quase diária, no ritmo de querer produzir e intensificar quase que diariamente.
Tem gente que, sim, pós os 10 dias de planilha, 2 dias depois, 3 dias depois, putz, desculpa, não consegui entrar, quero entrar também. Então, assim, a gente precisa reconhecer que dentro de uma lógica de rede vão existir vários ritmos. Vai ter aquele que naquele momento consegue entrar e se dedicar full time e que vai respirar esse assunto, e vai ter aquele que um mês depois vai olhar as discussões passando pelo Zap e vai falar, putz, essa discussão eu queria ter entrado, como que eu faço para participar? E tudo bem, é legítimo. É legítimo a gente ter isso daí. Então, a gente tem que aprender a criar, me parece, né? A criar os mecanismos para que, de alguma maneira, consiga envolver quem devido em cada momento, sendo o mais participativo possível, mas aceitando que, em alguns momentos, não vai dar para todo mundo opinar e decidir sobre tudo, que talvez seja impossível. Então, essa foi a minha constatação, que é esse ponto que eu coloco aqui. Eu acho que não significa que algumas pessoas não tenham que puxar alguns assuntos e talvez decidir sobre esses assuntos num fórum mais restrito, né, sem entender que todo mundo vai decidir sobre tudo. E aí eu também acho que, num grupo que talvez hoje esteja próximo de 70, acho que o número dificulta muito. Uma coisa é falar de autogestão num contexto de funcionários de uma empresa, como me parece que são a maioria dos casos do Lalux e de outros que estão falando, né? Porque, em tese, todos estão ali dedicados full-time para aquele assunto, todos estão de 9 às 6, no mínimo, trabalhando naquele assunto, e a gente trabalha uma autogestão nesse contexto. Uma outra coisa é falar de autogestão num contexto de rede, em que tem pessoas que estão quase 100% e que tem pessoas que estão 5%. E eu vou ter um mix de pessoas aí nesse intervalo com dedicações flutuantes muito distintas. Acho hoje, e é por isso que eu coloquei, deixa eu voltar lá aqui, né, no meu resumo do como eu vejo hoje nossa lógica de rede, acho que aqui é um ponto, o último aqui, que eu botei essa interrogação aqui, porque para mim é um ponto de reflexão, de como aprimorar essa forma de possibilitar participação das pessoas e estimular a participação, por um lado, mas, por outro lado, entender que, para a rede evoluir, algumas coisas talvez não vá ter como todo mundo estar olhando tudo, porque não vai conseguir. E a gente não correr o risco da paralisia também, que eu acho que é o ponto que me parece assim. Então, vamos lá. E aí, o quinto ponto que eu coloquei aqui, então, só reforçar, né, na minha visão, o que eu entendi, né, de aprendizados com essa nossa visão, com essa maneira de operar em rede que a gente rodou aqui esse ano. Deixa eu tirar a barrinha daqui. O primeiro deles, né, então, acho que a gente evitar o tabu do dinheiro e entender que ter um propósito, trabalhar em rede não significa que a gente não vai lidar com o dinheiro, com formas de monetizar e de, mais do que monetizar, recompensar as pessoas. 2, então, os conflitos, a gente lidar com os conflitos, aceitá-los e tratar eles de uma forma adulta, aprendendo a tratar eles, trabalhar eles melhor. 3, a gente entender que existem relações, mesmo não tendo hierarquia, existe histórico, existem relações de precedência que fazem parte, elas não podem ser ignoradas. 4, acho que a gente entender qual é exatamente o que, e aí eu deixo até como pergunta, que tipo de autogestão de fato cabe-se numa rede. Eu acho que algumas coisas, acho que não é para hoje, eu acho que não é para tudo, e eu acho que a gente tem que repensar isso de alguma forma. E aí o quinto ponto que eu botei aqui, que eu acho que também é um baita aprendizado, assim, sabe, que estou repetindo essa frase para fechar aqui, que eu acho que ela é bem, para mim ela é bem forte no contexto de rede. É entender que, independente do que for, o processo ele é mais importante que o resultado. Não estou falando isso porque eu sou um cara que sempre defendi processos, não, gente, pelo amor de Deus. Eu estou falando isso aqui pelo seguinte, tem determinadas coisas, determinados momentos que a tentação é muito forte, de repente chegar, para mim, por exemplo, foi muito forte, em alguns momentos você chegar e falar, pô, se eu vou tomar uma decisão aqui, vou colocar isso desse jeito e pronto, e vai. A gente poderia chegar mais rapidamente a um resultado. E, às vezes, há uma impressão muito nítida que a gente vai debater, vai levar para mais um fórum, vamos discutir aqui nesse grupo, vamos ter uma outra rodada, deixa todo mundo, ou aquele subgrupo, discutir mais sobre isso e tal.
e ao invés de já sair tomando a decisão. E eu acho que tem uma beleza e uma coisa bem interessante nessa coisa de respeitar os processos, assim, sabe? Claro, sem ignorar o ponto anterior, sem perder a agilidade, a assertividade para tomar decisões, mas tem uma coisa muito importante no processo, na capacidade de envolver os demais, as pessoas adequadas, dentro desse contexto de rede, sabe? Porque é aí que, quando a gente dá atenção ao processo, ao cuidar das pessoas, é aí que a gente sai da lógica lá só de participar e a gente começa, de fato, a interagir. É aí que começam a vir as interações espontâneas, porque as pessoas ganham confiança para poder se expor, para poder se colocar, se posicionar de uma forma mais constante até. Então, foi o que eu consegui listar aqui, esses 5 pontos. E eu acho que, na minha cabeça, assim, está sendo um baita aprendizado e eu acho que a gente tem a oportunidade de amadurecer muito até nesse ano aqui, porque, naturalmente, essa necessidade que está sendo colocada, vou tirar aqui minha tela, de se rever o modelo, talvez atentando para algum desses pontos de lição aprendida e aprimorando um pouco mais, né, para não perder o propósito, não perder o engajamento, pelo contrário, conseguir estimular mais a interação entre as pessoas, eu acho que vai fazer a gente ir ajustando a mecânica da coisa para estar construindo uma coisa que não sei, eu não vejo quem está fazendo isso dessa forma e tal. Eu acho que a gente está bem experimentando, sabe, algumas coisas aqui. Todas as referências que eu olho, não sei, não acho que a gente está tão distante, assim, eu acho que a gente está experimentando coisas, assim, eu até convido, assim, as pessoas, quem quiser, mas, isso daqui daria até alguns artigos, de repente, sabe, de descrever experiências que a gente está tendo nessa lógica de aprendizado em rede. Putz, eu acho que a gente está experimentando coisas aqui que, sei lá, eu acho que são bem experimentais, são bem inovadoras, talvez, mas como experimentais, eu acho que todo mundo tem que ter ciência disso daí. Eu vou fechar com isso. Eu acho que eu coloquei isso no momento que a gente teve mais conflito, em 2018. Eu lembro de ter fechado um questionário que era para passar essa mensagem para todo mundo, e eu acho que a gente não pode nunca perder de vista que a gente está aqui experimentando. A gente não tem um modelo pronto. E como a gente está experimentando, a gente tem que se dar o tempo todo, a gente tem que ter o tempo todo a humildade de fazer essas reflexões, aprender, errar, ajustar e evoluir. Isso é muito importante. Se a gente vier com soluções prontas, a gente não acha que vai ser legal, não vai funcionar. Mais um motivo para o processo ser mais importante que o resultado. O resultado não está claro, a gente tem que assumir o processo e entender que nessa jornada a gente vai aprender junto muita coisa. É isso que eu tinha para falar, gente. Eu falei 1 hora, mais ou menos, aí. Agora eu queria ouvir aí como que isso soa aí para vocês, para a gente usar aí, o quê? Temos 30 minutos, Josi? Mais ou menos isso? Temos 30 minutos. Então, para a gente poder debater aí sobre isso. Falei demais já. E aí? Eu acho que, Leandro, a abordagem que tu fizeste, assim, nos puxa, nos chama a reflexão, né? Acho que tu fizeste uma reflexão que traz para a gente bem isso que tu diz, um aprendizado. O que a gente passou o ano todo falando? A gente está numa rede, mas a gente não sabe bem o que é a rede, né? Então, teve aquela apresentação da Ana, em vários momentos a gente está experienciando o que é essa rede e agora tu traz, tu conceitua que somos o coletivo, e ela sempre foi conceituado dessa forma. Então, acho que a gente tem que fazer uma boa reflexão e eu acho que os momentos que tu colocaste que ocorreram conflitos, tiveram pessoas que entraram, pessoas que saíram, pessoas que não se sentiram, talvez, alinhadas com o mesmo propósito, e isso faz parte. A gente estava há pouco na reunião da Expedição Aprendizagem,
colocando assim, pô, por que a gente não consegue engajar a participação, né, de mais pessoas, já que é um fórum de compartilhamento de conhecimento, está aí, é gratuito, a gente tem pessoas que disponibilizam o tempo e a gente não consegue engajar. E aí chegou uma hora que a gente disse, pô, está engajado e participa realmente quem quer. Então, um aprendizado isso de não ser obrigatória a presença de, sei lá, é um caminho que a gente está trilhando. Acho que está todo mundo aprendendo nessa e acho que em alguns momentos algumas pessoas, nós mesmos, né, pensávamos que deveríamos ter uma fórmula definida, né? E essa fórmula se constrói e se reconstrói a todo momento. Isso que tu está fazendo hoje é uma análise crítica daquilo que a gente passou no ano anterior e trouxe abordagens de vários autores. É de manter a reflexão, sabe? Acho que tem que refletir muito sobre essa tua abordagem. Sei lá, estou assim, ó, pensando. Dado que você falou isso, eu acho que vale até a pergunta individual, assim, dentro do nosso coletivo. As pessoas que estão aqui querem mesmo estar atuando em rede? E se sim, em que tipo de rede? Eu acho que as respostas não são uniformes, não, sabe? Não são. E aí, se a gente for usar aquela coisa de olhar o histórico, e a gente sabe que aqui tem um histórico de pessoas que teve numa lógica de associação e numa lógica mais de ouvir uma palavra de alguém e acatar aquilo como a verdade e meio que seguir, existe um histórico de hierarquia implícita que está forte ainda em boa parte das pessoas que estão no grupo, sabe? Por mais que eu tente, não, desculpa, Zabra, por mais que eu tente falar assim, cara, eu não vou ficar fazendo esse papel de falar e todo mundo, porque eu acho que as pessoas esperam, não estou generalizando, mas eu acho que muitos ainda esperam, ainda estão num grupo meio que esperando uma palavra de um ou dois como sendo aquela verdade que eu vou seguir, e não estão de fato soltos e querendo interagir livremente, assim, numa lógica mais de rede. Mas acho. Qual é o nosso modelo mental? Então, quando tu trouxe aí aquele desenho lá que tem no livro, eu acho que nós somos século XX e estamos trabalhando intensamente para fazer essa travessia, né? Então, a gente está aprendendo. Então, se a gente fica esperando alguém que diga, é o modelo que a gente tem. Está errado? Não tem certo e errado, a gente está todo mundo aprendendo, né? Mas, assim, forçar a interação deveria vir fluida porque as pessoas querem interagir. Se elas não estão interagindo aqui, das duas umas, ou elas estão fazendo em outros lugares, que não aqui, ou então elas não estão querendo interagir mesmo. Talvez não sejam essas as pessoas, sabe? Quantidade não significa qualidade, tem isso também, né? Deixa eu só fazer uma colocação aí. Opa! Rápido. É que assim, a gente tem, todos nós, né, como ser humano, tem o tal do livre-arbítrio, uma audição aí, né? E o segundo é que todo mundo, de um modo geral, né, a gente sempre espera um framework. E aí, se ninguém oferecer um framework para fazer as coisas, isso não vai rolar. Né? Porque essa é a dinâmica da aprendizagem quando a gente nasce. Então, se a gente pensa assim, ó, nasceu um sujeitinho nesse instante, acabou de nascer. Daqui a 20 anos ele vai ser o quê? Se continuar tudo como está hoje. Igual a nós. Não vai mudar nada. Por quê? Porque ele está esperando que seja feito o tal do framework, para que ele siga uma lógica de atividades, de processo, de tarefas e de ter alguém referenciando alguma coisa. O grande desafio dessa transição que a gente está pensando é essa, né, Leandro e o pessoal aí, né? É como fazer, não a gente talvez fazer parte de ajudar a transição, mas a gente não é a transição. A transição é a turma que ainda vai nascer. A turma que vai chegar daqui a 20 anos. Não adianta a gente olhar daqui a 10 anos não vai ter emprego, vai ter robô. Não vai rolar isso. Não é assim que funciona o mundo. A realidade é diferente. As pessoas não são dessa forma, né? Porque elas são feitas
são gente, são pessoas, é uma desgraça isso. Se fosse robô, era moleza, né? Mas não, são pessoas. A própria adesão que a gente tem, como comentou há pouco, no grupo de aprendizagem, é para distribuir conhecimento. E eu quero conhecimento? Às vezes não. Né? Essa aqui é a nhaca, né? Eu acho até que eu acho que podemos ser a transição, sim. Eu acho que todos podemos, mas vai cada um no seu ritmo, essa é a verdade. Essa é a verdade, né? Cada um tem um ritmo bem diferente, né? Tirei meu microfone. Eu também deu. Alguém mais, assim, quer... Agora emudeceu de vez do bando, né? É que fica assustador tudo, né? Desculpa. Não, tranquilo. Mas assim, então... tem uma parte que sim, tem uma parte que não tem equilíbrio. Mas na verdade, sim, Alice, a grande questão é a seguinte: a questão que está pegando, e cara, eu estou muito preocupado, e falei com a Marcela, falei com a Josiane agora há pouco, falei o seguinte, cara, ou a gente emplaca o movimento esse ano, ou ele morreu. Não tem como continuar esse negócio. Porque nós estamos numa situação seguinte, Leandro trouxe inovação, trouxe um negócio que era disruptivo. Ou a gente emplaca, cara, nos próximos 6 meses, exponencializa o nosso negócio, ou isso vai virar uma coisa assim que não vai virar. A gente participa do Exponencial Hacking lá, do pessoal do Casal Macumê, da outra galera, e a gente vê um movimento muito forte. Puta, pessoal, desculpa, mas estou em casa. Tranquilo. E assim, ou a gente exponencializa o nosso movimento, ou a gente não consegue mais criar um momento oportuno. Pessoal, desculpa. Vai, César, fala, tranquilo. Mas ele... Você quer a universidade. Peraí. Desculpa. Nossa, que vergonha, galera. Tranquilo, César. Fica tranquilo. Mas assim, o que eu acho? Ou a gente cria um movimento exponencial do negócio daqui para frente, ou a gente vai perder o timing das coisas, sabe? Eu tô muito preocupado com isso. E assim, ó, eu acompanho o Leandro desde, sei lá, cara, de 2009, que eu fui ver um Explorer, eu fui para BH assistir um Explorer, imagina só. Para assistir um BPM Day, cara, em Brasília, e eu acompanhei o Leandro depois lá em BH. Cara, e assim, eu tô seguindo você, Leandro, desde 2009, cara. Então, tipo assim, cara, certo ou errado, não sei, cara. Eu acredito no que você prega, no que o Furlan pregava. E assim, cara, eu acredito no que a gente faz. E acredito quando eu vejo lá meus alunos da faculdade, quando a gente fala do Explorer, quando a Gilmara foi fazer o game, falou do game, as pessoas ficaram deslumbradas com isso. Todas as pessoas que a gente conversa no Brasil todo falam que se deslumbram com game. Mas se a gente não criar algum modelo que seja rentável a partir de agora, eu estou preocupado com o movimento futuro, cara, de verdade, sabe? Então, assim, o ano passado, quando eu falei assim, ó, passei um momento de dificuldade e vou voltar agora 100% com o movimento, é porque eu acredito muito no que nós estamos fazendo. E eu queria saber com vocês o seguinte, Leandro, todas as ideias que você tem são convergentes, são incríveis, mas como nós vamos transformar elas na prática? Não sei, cara, não tem uma ideia, não existe uma fórmula, mas nós temos que achar essa fórmula. E eu estou muito preocupado, Leandro. Sério, cara, eu quero fazer esse negócio acontecer. Eu quero transformar o Explorer Game numa coisa de referência. Como fazer isso, cara? Acho que assim, tranquilo, César. Eu acho que guarda essas daí, guarda para segunda-feira, porque acho que segunda-feira vai bem nessa linha, mas eu te digo que de antemão, assim, uma das coisas que eu amadureci do ano passado para cá e tal, assim, eu acho que assim, na linha do que a gente colocou lá dentro do Explorer do jogo, ajudar a despertar consciência, levar essa mensagem, você vai me perguntar assim, cara, nós fizemos um monte de sessões abertas,
acho que tem tudo para continuar. Entramos em várias universidades, acho que algumas, né? Então, vejo com isso continuando de forma orgânica. Eu acho que a deficiência ainda está em entrar em organizações, de fato. Por isso que eu estou batendo muito nessa tecla de que eu acho que a mensagem precisa ter, né, e a própria estrutura, a organização, ela vai precisar passar por uma profissionalização do game. Eu não acho, naquela linha da transição lá, se a gente entra com papo, rede 100% distribuída, vamos acreditar aqui que vai acontecer e tal, para entrar nas grandes empresas, eu acho que não vai entrar. Eu acho que vai ficar, assim, sabe, vai ser aquela coisa bem fluida e onde entrar, entrou e sem grandes expectativas e tudo mais. Eu acho que para entrar nas grandes empresas tem que jogar um pouco o jogo da velha economia em alguns momentos, com algumas coisas, tá? Então, eu pretendo estar discutindo isso na segunda, mas tem alguns ajustes que eu acho que a gente precisa fazer na nossa lógica de organização, que sem isso, eu acho que, assim, continua orgânico, mas não dá um boom de crescimento. E eu acho que é possível dar um boom de crescimento. Talvez uma pergunta anterior se as pessoas querem um boom de crescimento nessa direção. Acho que é uma pergunta legítima, que talvez nem todos queiram, embora eu acho que boa parte quer. Mas eu acho que essa é uma pergunta legítima. Mas assumindo que o sonho, a visão coletiva, passa por o grupo maior de pessoas querer esse boom, essa entrada, explosão maior, acho que no mundo corporativo, porque, assim, entrar ali em algum lugar, de fato, conseguir ajudar a fazer uma transformação no mindset das lideranças e tal, eu acho que para isso precisa ter uma boa profissionalização da operação. Eu acho que sem isso não vai, sabe, a gente vai ter que discutir tudo. Quem faz o quê? Eu posso pegar os exemplos mais simples. Eu acho que nesses últimos 2 meses aí, com essas coisas aí de um sai de férias, outro fica fora, não sei o que, quase não teve postagem nenhuma no Facebook e tudo mais. Posso olhar outro. Nesse último mês, deve ter no mínimo umas 5 pessoas que já mandaram mensagem para o site perguntando quando é que é a próxima sessão de credenciamento que querem se credenciar. Estão numa fila. E hoje eu estou segurando, porque hoje a minha visão é que o credenciamento que a gente fez em 2018, 2018 foi um benefício para todo mundo que entrou no financiamento coletivo, mas agora, daqui em diante, eu acho que tem que ser diferente. Porque a gente não valoriza a coisa. A Josi me deu um feedback semana passada, não foi? Do Fernando, né? Que olhou o jogo, falou, mas quanto que custa isso aqui? Nossa, muito barato e tal, não sei o quê. Acho que tem uma coisa, sabe? Tem a ver com aquilo que a gente falou ali, de deixar de ser tabu falar do dinheiro, mas mais do que do dinheiro, de valorizar a nossa própria atividade, sabe? Eu não estou me preocupando aqui de quanto que isso vai gerar de dinheiro para um ou para outro, se as pessoas vão ficar ricas, não isso. Mas me preocupa um pouco a possibilidade de pensar que talvez a gente esteja subvalorizando o potencial do que tenha, tá? E eu digo assim, subvalorizando, e aí não adianta, você vai discutir na velha economia, você vai pegar algumas organizações grandes, mais tradicionais e tal, se a coisa não tiver um preço ali específico, não tiver um valor, o pessoal vai olhar para isso aqui é besteira, não vou nem olhar. Infelizmente tem isso, sabe, coisas que, assim, você precisa criar escassez artificial para chamar a atenção das pessoas e tal. Então, eu acho que tem algumas coisas nesse sentido, por isso que eu estou chamando de profissionalização, que para mim o desafio é avançar na profissionalização sem tolir o outro lado, sem tolir o lado orgânico de rede, que eu acho que, insisto, eu acho que está funcionando. A gente está levando para lugares bem bacanas, está levando em universidade, cara, olha, já entrou em mais de 10 capitais, eu não tenho noção de quantas foram. E por mais que a gente tenha um número ali de quantas sessões a gente tem no site de um tempo em diante, a gente não tem controle de todas. Então está chegando a mensagem em muita gente. Mas eu acho que assim, para mim, onde está faltando. Cara, tem que entrar sei lá, agora a gente recebeu uma ligação, tá gravando, eu não vou falar nome de empresa aqui. Mas assim, a gente sabe, recebendo tipo de algumas organizações que querem um serviço profissional, uma coisa sendo bem feita, e eu acho que isso lá está faltando. Então, hoje, se a empresa XYZ pede, aconteceu uma que pediu no ano passado,
numa data que eu não podia. E ele falou, não, Leandro, mas a gente quer pagar e tal, a gente quer contratar. Quem que você indica? Então, hoje a gente tem 70 facilitadores na rede e tal. Posso fechar os olhos e indicar qualquer um dos 70, assim, livremente? Pô, gente, vamos ser sinceros, não dá. Então, a gente precisa, não tem como fugir dessa discussão. A gente precisa discutir esse negócio, sabe? Talvez tenham pessoas, eu tenho certeza que tem gente na rede, no grupo, no coletivo, que está ali, ó, tem um pessoal lá do Rio, Sandro, por exemplo, ele é professor, ele quer aplicar nas turmas dele, acho eu que não tem nenhuma intenção para além disso, pelo menos manifestada, e está tudo bem. Agora, tem outros que eu acho que vão entrar e bater na porta de uma empresa X, Y, Z, e que precisa de um serviço profissional. Essa parte a gente ainda não tem aqui. E digo mais, aquela lógica que a gente tem ali das nossas estrelinhas, todo mundo pega as avaliações, avaliação 5 estrelas, quando a gente começar a aplicar a Vera, cobrando nessas empresas, não vai ser tudo 5 estrelas. É lógico que não vai. Porque uma coisa é as pessoas que estão recebendo isso de graça ou pagando aquele valor simbólico, que são muito mais ações de marketing. A pessoa fica encantada, nossa, muito mais do que eu esperava e tal. Agora vamos falar assim, do fulano de tal que contratou um serviço para treinar a sua diretoria toda, está pagando, está investindo bem nisso, está colocando na reunião do planejamento estratégico dele. É outra discussão. Sim, tem N coisas aí para a gente discutir em cima disso, porque hoje a gente... Aí eu volto naquele ponto 4, nem todo mundo vai decidir sobre tudo, nem todo mundo vai se envolver em tudo, porque não dá. Então eu acho que essa coisa da profissionalização, a gente vai ter que cair nisso daí, e é bem esse ponto aí que eu vou trazer na reunião do grupo lá dos facilitadores na segunda-feira. Acho que todo mundo que está aqui está no grupo, então acho que tranquilo. Eu só gostaria de puxar, né, a questão que agora é 21 e 23, né, e a gente tem... Eu gostaria, Leandro, que tu nos auxiliasse, até conversamos isso rapidamente, mas de que nos auxiliasse a continuar fazendo esse caminho de saber onde estamos. Estamos num coletivo, numa rede, o que eu quero. Aí a gente conversou de que a gente faria uma reflexão individual e depois nós nos encontraríamos de novo para fazer uma construção, né? Tu permanece com essa ideia, a gente até tocou um pouco na triagem, mas não evoluímos até porque estava esperando a tua apresentação, né? Eu acho que a gente teria que realmente uma questão é a profissionalização do Explorers Game, né? Que é o que a gente vai tocar na segunda-feira, mas na rede, assim, porque me parece que a rede ela é uma base que sustenta, que nos mantém alinhados em propósito de sermos esses exploradores, esses transformadores dos negócios, né? Então, a gente poderia, né, seguindo aquela ideia que a gente conversado, de como que nós poderíamos fazer um segundo fórum para a gente discutir, na verdade, a nossa identidade individual e a nossa identidade no coletivo, né? Porque, na verdade, hoje tu apresentou vários pontos que nos levam a refletir sobre aquilo que a gente vinha tratando até agora, né? Então, sei lá, isso me parece que a gente... Não sei, Maria, pessoal, o que vocês acham? Se a gente vai por uma reflexão individual ou a gente vai entrar numa sala de novo e debater. Porque a gente... Será que é verdade isso tudo que tu colocou, Leandro? Verdade no sentido de verdade suprema, né? Então, são pontos que eu estou aqui pensando. No início, eu não sei se vocês se lembram, mas a gente falou sobre a possibilidade, nesse vídeo da Ana mesmo, inicial, de repetirmos o tema rede de forma intercalada, né? A gente tinha esse propósito, quando eu revisitei o vídeo, eu vi isso. E a gente tratou pouco disso, a gente foi muito para o autoconhecimento, isso é útil, foi ótimo, tem sido ótimo, mas a parte da rede a gente
deixou um pouco, né? A gente descuidou um pouco. E eu achei muito legal aquela proposta de você dividir os papers com a gente e a gente voltar e debater. Eu acho que a gente precisa fazer isso mais vezes, né? Para definir a questão da rede mesmo. Então, assim, para mim não é tabu, não, tá? Eu trouxe, assim, eu acho que o Augusto de Franco foi um dos que a Ana citou bem no início também, e, assim, é uma das referências, eu acho, mais fortes, assim, no tema no Brasil. Tem muito material da escola de rede lá, e as coisas que eu peguei para usar, assim, que eu selecionei lá dos textos, são textos super curtos, né, de 1 a 2 páginas e tal, e são bem polêmicos, Você olha aquilo lá e fala assim, caraca, isso aqui é utópico, isso aqui a gente não vai chegar nisso nunca, pô, esse cara tá viajando aqui. Eu acho que, cara, porque mexe, né? Mexe com a gente, né? Porque, no fundo, na visão mais ampla, tudo é a rede, entende? Estamos em rede, tá? Tudo é rede. Só que, a partir do momento que você cria grupos, você está travando, né? Rede, no conceito mais amplo, é totalmente aberto, é igual membrana, né? Vai fluindo, tem que ser super fluido e tal. E assim, aí o lance dos coletivos. A maioria das coisas hoje são coletivos, ou comunidades, ou movimentos. Já fecha um pouco. Eu acho que isso... Agora, só reforçando assim, Josi, isso significa que não é rede? Para mim, não. Isso não significa que não seja rede, não. É rede também. Só que, assim, acho que assim, não é o 8 ou 80, sabe? Do centralizado para o distribuído. Eu acho que a gente não está pronto para o modelo distribuído, sabe? Não está mesmo. Por um ponto para o modelo distribuído. Até quando eu não falei ali daquela coisa das 3 leis das constelações sistêmicas, eu acabei falando da lei da ordem, falei da lei do equilíbrio, mas não falei da primeira. E a primeira é a lei do pertencimento. A gente quer pertencer. E como a gente quer pertencer, a gente fecha. A gente não abre, a gente fecha. A gente quer ter a nossa identidade está pertencendo a algum... Faz parte até da nossa coisa, assim, eu quero poder dizer no meu LinkedIn que eu sou parte disso. Eu quero poder... É verdade, eu quero falar, aqui, ó, quero ser parte, quero vestir a camisa. Esse troço de pertencimento já de alguma maneira cutuca um dos pontos que para ele já é diametralmente oposto ao 100% distribuído, porque eu estou formando grupo. Mas, assim, e aí? É isso, é o que a gente quer fazer mesmo hoje, sabe? Para mim não tem nada de errado. Eu pós minhas lidas ali, estudando ele, eu acho que a gente não quer ser 100% distribuído mesmo, acho que a gente não está preparado para isso, e eu acho, particularmente, até que a maior parte dos grupos de comunidade de WhatsApp que eu estou envolvido também não são, que a maioria deles tenta ter uma identidade, as pessoas querem ter uma identidade, pertencer a alguma coisa, e as coisas mais fluidas, assim, para o nosso propósito e para despertar consciência no mundo corporativo, se a gente for totalmente fluido, eu acho que a gente não vai nem conseguir interlocução. Se você não tem identidade, não tem uma marca, se o Explores não é uma marca, como é que eu vou bater na porta da empresa A, B ou C? Não vai rolar, sabe? Não vai ser nem respeitado, eu acho. Então, eu acho que vale sim a leitura, porque a leitura é super provocativa. Mas, só para reforçar, eu acho que sim, nós somos um coletivo em rede. Não somos uma rede 100% distribuída. Eu estou reforçando isso aqui porque eu acho que, assim, já vi gente aqui no grupo que falou assim, não, a gente tem que operar numa lógica distribuída, já vi nos comentários de Google Forms pessoas falando sobre isso, sabe? E eu acho que, assim, temos que operar dentro das nossas limitações e eu acho que dentro da consciência de onde queremos estar. Mas em rede? Entendo que sim, é em rede. Eu só estou no preciosismo do termo, a gente entendendo que é algo mais descentralizado do que os arranjos tradicionais das empresas. Bom, é algo que tem várias características que trazem flexibilidade e tal. É algo que poderia intensificar se a gente conseguir mais interação entre as pessoas. Hoje tem muita gente que está no Explore porque quer fazer parte, não porque quer interagir. Tem muita gente que está aqui porque quer fazer parte, quer poder dizer que faz parte, mas que não está aqui nessa de interagir. Então, assim, poderíamos interagir, mas poderíamos estar mais próximo do caminho do distribuído? Até acho que sim, mas 100% distribuído,
Não vejo, não vejo, não acho que vai ser o Explorers. Então, é um pouco a minha visão hoje. Mas eu acho que sim, valeria a pena ler e fazer esse tipo de debate com quem quiser ler o material, porque é bem provocativo mesmo, assim, toca bem na ferida. Assim, se eu fosse dizer assim, talvez uma coisa que valesse a pena a gente fazer, caracterizar cada pessoa dentro da rede. Ponto 1. Você vive da rede? Você espera viver financeiramente disso aqui, sim ou não? Cara, quando ele toca nessa ferida, a pessoa não tem não vale. Ele fala de cara, não vale você ter emprego e ficar aqui brincando de rede só no tempo livre. Ou não vale você ter uma renda garantida por qualquer outra coisa e ficar brincando de rede. Não, vamos discutir empreender em rede para, de fato, pensar em nos sustentar da rede. Cara, o buraco é muito mais embaixo do que a gente está falando aqui. A maior parte das pessoas aqui está aqui porque quer pertencer, porque quer ter, óbvio, relações, oportunidades profissionais, interação, tudo bem, mas assim, não tem a expectativa aqui de 70 pessoas de estar se sustentando em cima desse negócio que a gente está discutindo aqui. E nem seria uniforme entre os 70. Então, sabe, cara, eu acho que tem muita discussão ali em cima disso. Eu acho que seria bem rico, eu gostaria de fazer. Mas, assim, há livre critério aí de quem quiser participar também. Os textos são bem bacanas, eu não terminei a leitura, mas já estou avançada nela. Eu assisti o vídeo dele, né? E um ponto do vídeo dele que eu acho que é muito válido para esse momento, é a questão da transição. Ele conceitua a transição, né? E aí eu acho que a gente, assim, eu vejo que o papel do Explorers Game que eu levo, não sei se todo mundo leva assim, é auxiliar as pessoas a fazer a transição, não é estando de lá. Se a gente não tiver em transição, segundo o conceito dele, a gente vai ter dificuldade para resgatar as pessoas e ajudá-las a fazerem a transição, né? Acho que a proposta me parece ser essa, eu acho isso muito legal. Então, acho que vale a pena, sim, a gente agendar isso. Eu compartilho de todas as ansiedades e preocupações que o César trouxe. E acho que a gente tem, sim, esse cuidado. Eu vi lá de manhã, hoje de manhã, vi o vídeo da Ana, vi também a fala lá fugiu o nome dele agora. Daquele Augusto de Franco que você encaminhou, super interessante. Talvez a gente esteja preocupando demais com o nome ou com o modelo, porque tudo está muito novo, tudo é muito transição, e é o que nós temos, é o que eu acho que já tem uma maturidade, e para mim, assim, é um momento de, como você vai trazer na segunda-feira, acredito que seja isso, profissionalizar e se jogar para fazer acontecer, né? Porque corre o risco da gente, se a gente não tem uma monetização, se a gente não tem um retorno financeiro desse trabalho, que é lindo, o propósito é maravilhoso, o jogo é perfeito, não tem quem não se encante. Se a gente não monetiza isso agora, corre o risco da gente começar a perder pessoas que estão engajadas, interessadas em fazer acontecer, porque as pessoas precisam sobreviver. Então, eu acho que é um momento disso, de profissionalizar e fazer as coisas acontecerem, e a gente, a hora que bater em porta de empresa, a porta se abre. O jogo é muito legal, é tudo muito, ainda não vi uma pessoa que não se encante com as possibilidades e que o quanto o jogo abre a cabeça das pessoas, o quanto o jogo realmente cumpre o propósito de ajudar a ampliar a consciência das pessoas para a nova economia. E é o momento. Então, eu não tenho dúvida de que a gente talvez não tenha que se preocupar tanto com dar nomes para o que está acontecendo, mas com a maturidade que a gente já tem, que a gente já construiu, super respeitando. Eu faço formação em constelação, daqui a pouco estou começando a trabalhar com isso, assim, super respeitando quem veio primeiro, super respeitando essa questão do pertencimento, né, e do dar e receber, né, da lei do equilíbrio, para oferecer isso a troco do quê, né? As pessoas precisam remunerar, as empresas precisam remunerar para receber isso, porque estão ávidas por isso. Elas querem aprender, querem se desenvolver, e é uma maneira maravilhosa, lúdica, de ajudá-los a ampliar essa consciência. Então, faz tudo muito sentido para mim, assim,
acho que é só isso, é a gente definir como é que a gente cobra isso e vamos em frente. Para mim é o que está faltando. Precificar e fazer acontecer. Beleza. Aguarde segunda-feira. Vou vir com um pacote só bomba. Positivamente, tá? Só falando, Leandro, foi tão bom ouvir tudo que você trouxe lá que eu até tive que pedir companhia. Pô, tem que pegar a minha aqui também, né? Foram duas, hein, quando você falava. Vou para trás aqui. Mais alguém, gente, para participar dessa sessão agora? O que nós vamos fazer? Só para pegar o que Maria colocou, que nos descuidamos um pouco disso, né, Malu? Não sei o nome, né? Nos descuidamos desse nosso coletivo de tratar com cuidado desse relacionamento que nós temos, né? Então, a gente vai lá na Expedição Aprendizagem propor, né, para uma nova data, né? Não precisa ser tão agora, né? Eu acho que tem um material bom para ver. A gente marca mais para final de fevereiro, talvez. Vamos ver, né, Maria? A Marcela está em sala, César, o Walter, quase todo mundo da aprendizagem está em sala. Então, a gente vai combinar de fazer uma nova sessão. E aí, agora, eu gostaria de saber se tem mais alguém que quer participar aqui. As nossas sessões são de 1h30 e a gente já está em 1h38. Mais alguém? Sim, alguém vai falar? Não? Então tá, acho que a gente pode, né, encerrar. O Leandro é o apresentador, o host e quem veio primeiro, né? Então, eu acho que veio primeiro nessa fase, né, Leandro? A questão do histórico todo, acho que é bem legal, né? Vem muito antes, mas veio primeiro nessa nova fase da rede Explorers e do Explorers que pode fazer um encerramento. Achei que você estava falando que eu entrei primeiro na sala aqui. Entrei, né? Entrei 5 minutos antes. Também! Assumiu o host que era meu, né? Tá bom, tudo bem. Tudo bem. Beleza, eu acho que assim, que seja... Acho que assim, vamos tentar entender, talvez um ponto-chave aí para a gente, e para esse grupo, né? Para a Expedição Aprendizagem, seja a gente tentar entender qual é essa mensagem na cabeça. Interagir e não apenas participar. Isso é muito profundo. Como é que a gente faz as pessoas realmente interagirem? Elas querem interagir? Estamos com as pessoas certas? Podemos ir a outras pessoas que queiram interagir? Então, daí aquela coisa de repente, começar a ir no Facebook e fazer divulgações e abrir para quem quiser. Isso é rede, é abrir para quem quiser. E troca, e ver outras opiniões e tudo mais. Estamos preparados para isso, querendo fazer isso, mas não é ficar aqui empurrando, prestando conta, fazendo uma coisa se a gente não está sentindo a aceitação orgânica. Eu acho que é buscar essa interação com essa aceitação orgânica, porque se ela não está aqui, em algum lugar ela está. Ela existe. Eu tenho convicção que existe. Quando a gente coloca esses temas e começa a debater, tem gente que sim, que aparece e tal, mas talvez tenha um pouco essa coisa da gente ter na nossa proposta de valor como um todo mais clara, né, de para onde a gente vai. Então, eu tenho sim essa expectativa de que agora, no final do mês, a gente vai azeitar bem isso daí. A minha expectativa tá, só para vocês entenderem, meio fecho com isso, porque eu sei que todo mundo está ansioso, né? Trazer uma proposta, uma estratégia de encaminhamento na segunda-feira, assim, já bem mais detalhada. Eu gostaria meu deadline, assim, de talvez seja necessário circular isso pós do dia 28, no 29, 30, para todo mundo ver. Como eu falei, eu não tenho expectativa, não vão ter 50 pessoas no Zoom, mas de garantir que até o dia 31 de janeiro está todo mundo alinhado com isso, para o mês de fevereiro ser realmente o mês de construção, de botar começar a construir tudo que tem que construir mesmo. Para entrar o ano, considerar que o carnaval é início de março, a gente entrar o ano, assim, sabe? Em março a gente tem que estar ali 100%.
tem que estar a pleno vapor, tudo. Para entrar realmente, assim, sabe? Aquela coisa fazendo barulho mesmo, conteúdo, eu acho que conteúdo a gente já tem, a gente só precisa organizar essa forma de chegar, em quem a gente vai chegar, como a gente vai chegar, para realmente explodir. Eu acho que é factível de fazer, mas acho que concordo com o César. Assim, acho que essa coisa, temos que fazer isso de uma maneira bem... tem que ser esse ano. Vamos lá. Acho que a gente tem o mais difícil, né? Tem o produto. Talvez fosse o mais difícil de tudo, né? A gente tem ele. Podemos ter críticas, oportunidade de melhorar ele, pode ser até que tenha mesmo. Mas a gente tem o produto. Então, mais do que isso, né? Temos o livro, tem uma mensagem, tem uma identidade, tem muita coisa. Após todas essas críticas, eu acho que a gente avançou bastante em 2018, tá? Considerando que nessa época agora, janeiro do ano passado, não tinha jogo, não tinha nada. O jogo foi criado no Carnaval de 2018. Então, acho que não estamos tão... Só tinha o livro impresso, lembra? Só tinha o livro impresso. Só tinha um livro, exatamente. O livro impresso tinha. Ele tinha saído do digital e tinha o livro impresso. Não, só tinha o livro impresso. Não existia jogo, não existia Explorers Game ainda, nada um ano atrás. Então, tudo bem, vamos acertar e fazer tudo do jeito direitinho. E eu acho que ter a sabedoria para a gente conseguir avançar, e se todo mundo quer isso, a mesma coisa, acho que a gente vai chegar num lugar legal. É isso. Vou fechar aqui.